Esquecer também. Agora estamos ao vivo. Ô, pessoal, bom dia, todo mundo. Olá. Estamos aí, o Daniel, que agora é professor da USP, além de ser da campanha nacional, né? E a Regina, que é dirigente da Uni. Qual que é a sua posição? É vice-presidente? É isso. Vice-presidente da Uni. E nesse país, vice-presidente é muita coisa, viu, gente? Não vamos. A história nos mostra que ser vice aqui é bem forte. Mas nós estamos aqui nessa manhã de outono, de quarentena, todos quarentenados, cada qual na sua casa, tristes de não podermos fazer as atividades presenciais que a gente estava acostumados, mas, na verdade, fazendo aquilo que é mais racional, aquilo que a ciência preconiza, que é mantermos o isolamento social para podermos, com a maior velocidade possível, superar a pandemia. Então, bom dia, Regina, bom dia, Daniel. Eu vou passar a palavra para vocês também saudarem as pessoas que devem estar aí entrando nas nossas redes. Bom dia, Margarida, bom dia, Daniel. Eu e Daniel, acho que a gente não se conhecia ainda. Sim. Mas queria primeiro agradecer o convite para estar aqui, sempre é muito especial para a gente da Uni estar podendo estar fazendo essas trocas, estar podendo estar compartilhando esses conhecimentos e principalmente debatendo sobre as coisas que são mais importantes para o nosso país hoje, que são importantes sempre, né? A ciência, a tecnologia, o conhecimento e o desenvolvimento. Claro, com certeza. E aí, Daniel, professor Daniel, como é que estão as coisas? Ô, professora Margarida. Bom, em primeiro lugar, sempre uma honra estar contigo, já te falei isso várias vezes. Eu tenho muito orgulho do seu mandato, do seu trabalho, da sua luta e da sua história, né? Uma história em defesa da educação, ciência e tecnologia, uma liderança fundamental na defesa das universidades. E, Margarida, você sempre teve razão, porque agora a gente vê o peso das universidades, a importância das universidades. E queria também saudar a Regina, é sempre bom ver as novas gerações da Uni, eu acompanhei tantas gerações, né? E agora ver essa nova geração que eu tenho certeza que está mais do que preparada para o enfrentamento dessa pandemia e para a defesa da educação, da ciência e da tecnologia. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Muito bem, gente. Então, vamos começar por uma coisa que, naturalmente, nesse momento, está pautando demais a juventude. E o Enem? O que nós devíamos fazer com o Enem? Vou começar com o Daniel e depois eu falo com a Regina, que está mais perto dos usuários, né? Futuros inscritos. Diga aí, Daniel. Olha, eu acho que nesse momento, Margarida, o Brasil precisava aprender algo que a gente sabe, né, como educadores, mas o Brasil precisava aprender que quando você fala de política educacional, especialmente para jovem, especialmente para adolescente, você tem que ouvir os jovens e os adolescentes. Uhum. Nesse sentido, eu acredito que toda a agenda que está sendo construída pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e pela União Nacional dos Estudantes, ela tem que ser agenda prioritária. Se eles estão dizendo que não dá para fazer o Enem, a gente tem que ouvir por que eles estão dizendo que não dá para fazer o Enem. Tem duas questões que são imediatas, né? Claro que a Regina vai falar com muito maior propriedade do que eu, porque, como você disse, ela representa os estudantes, né? Os que já ingressaram, e a UBS, né, que é a entidade mais próxima da Uni, representa aqueles que vão ingressar. Eu tive com o presidente da UBS há 2 semanas atrás e ele estava desesperado. E ele estava desesperado por quê? Porque ele fala algo que, para mim, é paradigmático, é o que a gente tem que tratar como referência. Ele diz, os estudantes da periferia sequer vão se inscrever no Enem. É isso. Muitos que se inscreverem sequer vão prestar o Enem, porque podem se inscrever, mas não vão prestar. Esse é o primeiro ponto, quer dizer, existe um desalento em relação ao Enem. Em segundo lugar, e essa é uma questão também fundamental, eu costumo dizer, Margarida, que todo vestibular é injusto. A minha luta, a sua luta, a luta da Regina, seria para que todos tivessem acesso a uma universidade pública de qualidade. Só que isso não é possível. Isso não é possível no Brasil e não é possível em nenhum lugar do mundo. O país que mais avançou nesse sentido foi a Argentina. Ainda assim, o exame para manutenção do curso
ele é um exame dificílimo, é um vestibular do próprio curso universitário. Então, qual que é o ponto que a gente precisa colocar a bola no chão e compreender? Entre todos os sistemas injustos de vestibular, o Enem é o melhor sistema do mundo. E eu falo isso com tranquilidade, eu estudo isso, não existe nada comparado ao Enem. Enem, SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e política de cotas fez com que o Brasil tivesse a melhor política de democratização da educação superior dos países em desenvolvimento. Isso foi conquista nossa, foi trabalho nosso. Claro, foi. Começa uma grande luta. Exatamente, começa no governo do presidente Lula, avança para o governo da presidenta Dilma. Qual que é o ponto? Se o Enem perder a característica de democratização, que é o que o governo Bolsonaro quer, então ele está usando da pandemia para o seu oportunismo de destruição do Enem. A realidade é que a gente vai macular algo muito sagrado que a gente está construindo aqui no Brasil, que é democratizar a sociedade brasileira por meio da universidade. Então é por isso que eu tenho total admiração pelo teu trabalho, por isso que eu não sou da UB, mas eu coloco a camisa da Uni, coloco a camisa da UBS, porque tem que ouvir os estudantes, eles têm razão. Têm razão. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ter clareza. Muito obrigado, Daniel. Acho que é exatamente disso que se trata, e eu passo a palavra para a Regina, já a bola rolando, para ela poder chutar em gol. Vamos lá. Acho que isso que o Daniel falou, que conversou com o Gork, que é presidente da UBS, traz muito do nosso sentimento, porque eu acho que nós da juventude, enfim, na política principalmente, a gente sabe que a política ela precisa ser muito cabeça, mas sempre o que nos dispara aí atrás dela é o coração. E o nosso coração não consegue ficar descansado quando a gente sabe que a gente não vai ter espaços públicos para que os estudantes que não têm acesso à internet, ou enfim, não mais estudantes, mas que desejam prestar o Enem, não têm acesso à internet, não têm acesso a computadores para minimamente fazer inscrição, os documentos, então, que tem que se enviar muitas vezes para se fazer uma comprovação de renda para poder ter isenção do Enem. Acho que são o primeiro que bate aqui dentro pra gente e que faz com que role esse desespero. Mas também quando a gente para pensar sobre as questões objetivas que também circundam isso, né? Por exemplo, o porquê do Ministério da Educação insistir em manter a data do Enem para a data como se nós estivéssemos tendo um período letivo normal. Que não está acontecendo. Então, eu acho que quando a gente quando a gente olha e a gente sente, a gente tem desespero. E quando a gente para e pensa, a gente sente a indignação. E eu acho que é essa indignação por saber que esse mantimento da data do Enem, esse não adiamento do edital, né, na nossa opinião, a gente já publicou algumas opiniões sobre isso nas nossas redes, da Uni, da UBS, sobre como a necessidade de fato é de que assim, a gente só tem um edital que possa dizer quando vai ser o Enem, quando a gente tem a certeza de quando todo o conteúdo curricular do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, vai poder ser dado para todos os estudantes. Claro. Porque o que tem agora é muito esse debate do EAD dentro da escola básica. E se a pessoa não tem... Regina, e eu vou te falar, isso não é uma novidade. Exatamente. Eu fui reitora na época que não era Enem, era vestibular. E nós tínhamos aquelas greves monumentais. Quantas vezes eu, Margarida, briguei, inclusive, adiando vestibular. Aí, vinham para cima de mim os cursinhos, as escolas particulares, claro, que queriam dar uma de João sem braço. Quer dizer, olha, claro que eles iam entrar numa condição muito superior de disputa, e passar na frente pelas razões mais injustas. Então, estamos aqui recebendo várias manifestações de apoio, porque, de fato, essa é uma bandeira que, nesse momento, tem que ser desfraudada, e eu vou fazer essa luta com muitos outros companheiros e companheiras dentro do Congresso, no sentido de viabilizar o adiamento do Enem até que justiça possa ser feita. Mas o Daniel falou uma coisa muito interessante, que eles querem destruir o Enem. Então, por exemplo, realizá-lo a qualquer custo nesse momento é uma bomba.
é uma forma de destruir o Enem e o SISU. Uhum. E, portanto, o projeto de democratização das universidades. Qual é outra coisa que eles estão fazendo também para implantar de uma forma autoritária e inteiramente desqualificada? Os governadores, inclusive aqui em Minas Gerais, disseram que, olha, a rede pública, vamos atender os alunos através de educação à distância. Uhum. Como se isso fosse uma coisa que você desse uma castanhola assim e todo mundo já tem internet, tem acesso à internet, principalmente a rede, o magistério. Tem preparo para trabalhar com a educação à distância, que não tem, que nós não formamos professores para isso. E os estudantes também não têm esse grau de maturidade, porque aí nós estamos falando de menino de 14 anos. Ah, mas eles usam o celular. Sim, mas não para estudar. Não usam o celular para estudar, não é verdade? Então, eu queria que o Daniel falasse sobre isso também, sobre esse massacre de uma coisa boa, que é o projeto de educação não presencial. Então, Margarida, esse ponto que você falou de castanholas, até vou usar o exemplo da Espanha, né? A Espanha, com toda a responsabilidade, na época anterior ao governo do PP, que é o governo de direita lá na Espanha, na época que estava o governo socialista, a Espanha contratou um sistema de educação à distância complementar. E cada província, cada comunidade autônoma, que seriam os nossos estados, mas que tem maior poder legislativo, as comunidades autônomas, que é a comunidade da Catalunha, de Leão e Castela, fizeram uma tomada de preços e contrataram seus sistemas e treinaram os professores. Mesmo nessa condição, agora, quando eles foram fazer o trabalho de EAD, eles perceberam que não tinham condições de seguir o ano letivo com normalidade. Por quê? Porque, mesmo com os professores treinados, as famílias não estavam preparadas. Pois é. Resultado, na Espanha, que é um país muito mais homogêneo, com uma classe média mais estabelecida, uma renda maior, com menos desigualdade. A Espanha não é um país justo, nenhum país do mundo é, mas ela tem muito mais condições de enfrentar essa situação com capacidade de responder ao problema da educação. Mas, resultado, na Espanha eles decidiram que não vão descontar o ano letivo, que é o que está sendo proposto pelo governo Zema, que está sendo proposto pelo governo Dória. Por que eles não vão descontar o ano letivo? Porque eles querem ouvir professores e pais para garantir o aprendizado dos estudantes, que não está acontecendo na educação à distância, porque você precisa de muita estrutura, muito preparo para que as coisas aconteçam. No Brasil, ontem, eu estou com um horário agora no Jornalistas Livres, e eu conversei com a professora Catarina de Almeida Santos, da Universidade de Brasília, e também membro da campanha, que pesquisa EAD, o doutorado dela foi sobre EAD. E a gente teve a oportunidade de ver prints de professores da rede pública estadual de São Paulo que, mesmo com pacote gratuito de internet 4G, não conseguiam acessar o sistema. Na Prefeitura de São Paulo, abriram as aulas online, só 2 alunos participaram de anos finais do ensino fundamental. 2 alunos participaram de anos finais do ensino fundamental num determinado horário, no horário da manhã. Então, a gente precisa ter clareza de que, nesse momento, eu preciso cuidar das vidas. Tem tanta coisa legal que a gente pode fazer, mesmo à distância. Por exemplo, fazer um grande processo de debate sobre o que é o vírus, qual é a questão geográfica do vírus, como ele se transmitiu, a questão das proporções da epidemia. Quer dizer, dá para fazer tanta coisa, mobilizar... Tanta matéria para estudar, né? Tanta matéria para estudar, e, na verdade, o que está acontecendo, Margarida e Regina? Os oportunistas estão fazendo uso desse momento para ganhar muito dinheiro com plataformas de educação à distância que estão sendo contratadas sem nenhum tipo de licitação correta, sem preparar os professores, atacando a saúde mental dos professores e dos alunos. Nossos professores e alunos vão voltar para as salas de aula extenuados por uma experiência traumática de enfrentamento da pandemia, que já é traumático, somado a uma pressão por permanecer descontando o ano letivo. Eu acho que esse é o ponto que me preocupa demais. E nem na Espanha, nem na Itália... Olha, eu conversei com um grupo de Wuhan, da China, conversei com pessoas da Bélgica, e nenhum país
as coisas estão sendo feitas como estão sendo feitas aqui no Brasil. Sim. Isso é muito grave. E eu queria que você falasse, Regina, você tem experiência como aluno. Você estuda à distância? É claro que você estuda, mas você está na universidade. Fala aí, como é que julga esse processo? Não, como então, a Uni está vendo isso? Eu acho que um dos grandes problemas também é de que, justamente por essa falta de treinamento que você tinha mencionado antes, Margarida, a gente não tem um protocolo nacional de como funciona essa educação à distância. E mesmo as pessoas que estudam a educação à distância dizem que o que está sendo feito agora não é um modelo de educação à distância como ele foi concebido e desenvolvido. O que está acontecendo são, assim, em alguns lugares, são lives dos professores explicando suas casas. Com música ou sem música? Às vezes são videoaulas gravadas e disponibilizadas. E em alguns outros momentos, por exemplo, a gente teve relatos já de nas escolas de, se não me engano, foi Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que eles estavam considerando ensino EAD, eles tinham horários para que os estudantes, ou pais dos estudantes, fossem até a escola, pegassem atividades para os estudantes fazerem, eles realizarem em casa e depois devolverem para que os professores fossem corrigir. Aí eu pergunto, como será que eles conseguem avançar no conteúdo se eles não têm um mínimo contato? Ou seja, porque isso fala de... Obviamente, né, nas escolas estaduais, não necessariamente... Eles tentaram contornar o problema do não acesso à internet, mas eles não conseguem contornar o problema do, muitas vezes, não acesso ao transporte público para chegar na escola, muitas vezes a não condição, inclusive, dos estudantes manterem qualquer tipo de atividade. Principalmente no caso das estudantes mulheres, isso é uma coisa que a gente tem notado muito, a responsabilidade durante esse período de pandemia aumenta muito sobre a casa e sobre o lar. Né? E a gente fala sobre os estudantes que são mães e que muitas vezes têm que ficar em período integral atendendo seus filhos, que muitas vezes, né, tinham serviços de creche, tinham outros serviços educacionais que poderiam isso, tanto no caso dos universitários quanto no caso dos estudantes de ensino médio, né? Mas, enfim, utilizavam algum tipo de serviço que fazia com que elas pudessem, de fato, dedicar aquele tempo à educação, dedicar aquele tempo ao ensino, ao estudo, e agora elas não conseguem mais fazer isso, e precisam estar dando atenção para filhos, ou muitas vezes atenção para irmãos o tempo todo, e falar na responsabilidade da casa, porque acho que uma coisa que todo mundo deve ter percebido durante a quarentena é que se a gente fica o tempo todo em casa, o serviço de faxina que a gente usava, dos lugares que a gente frequentava, vem tudo para a gente. Então, o trabalho aumenta também. E esse trabalho, né, estruturalmente, socialmente, vem recaindo sobre as mulheres. Então, o tempo que se teria livre, ele deixa de ser um tempo livre e passa a ser um tempo também dedicado mais ainda à reprodução da vida. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande porque essa concepção do ensino EAD durante a pandemia trata como se a vida continuasse normal, mas as pessoas só estivessem em casa. Sim. E aí você estuda um pouquinho de trigonometria, né? Você dá uma arrumadinha na casa e estuda um pouquinho de trigonometria, pronto. De repente, agora a gente vai saber como batem os reflexos do espelho, de repente agora a gente vai aprender sobre uma nova molécula, ou como fazer cálculo diferencial, mas tem uma criança gritando na sala do lado. Isso é tudo, na verdade, um desrespeito e, a meu ver, uma infelicidade, porque a educação à distância é uma coisa sobre a qual nós vamos ter que nos debruçar, vamos ter que tratar dela no processo de formação de professores. Não há como ignorar a revolução tecnológica, que naturalmente chega à educação também, está chegando a toda parte da vida, né? Agora, não pode ser assim um quebra-galho, não pode ser, olha, já que não temos aulas, então vamos fazer aqui um faz de conta ou alguma atividade. Não é assim, isso é um desrespeito ao direito das pessoas se educarem e é um desrespeito muito forte aos trabalhadores da educação. Como se eles pudessem, né? É a mesma coisa, você pega num time de futebol, você é goleiro, mas hoje você vai jogar na ponta direita. Tá certo? Dá errado. E se você marca um gol,
Eu como centroavante nato, vou dizer para vocês que dá errado. Exatamente, é disso que se trata. Não é assim. Então, é uma pena que nós estejamos também tratando de forma tão atropelada. Agora, infelizmente, essa é a marca registrada desse governo, né? Um governo que fabrica crises e inventa as coisas mais terríveis. Nesse meio da pandemia, nós estamos até esquecendo que eles mudaram de uma forma abrupta e não negociada a formação de professor. Havia um processo pactuado, conversado com as entidades, que o Conselho Nacional de Educação, no ano passado, aliás, desrespeitando o Conselho Nacional de Educação, né, baixaram uma instrução normativa mudando a formação de professores, como se isso fosse uma coisa banal, e aí, assim como não se ouvem os estudantes, também não se ouvem os professores sobre a formação dos professores. Eu acho que isso é um processo gravíssimo que está em curso e que, naturalmente, nesse meio dessa confusão, isso vai passando sem que nós possamos também enfrentar essa outra monstruosidade. Você está com notícia disso? Vocês estão tratando disso lá na Uni, ou Regina? Sobre a formação de professores? A mudança na graduação? A gente ainda está com um debate ainda bastante dentro do âmbito dos cursos em licenciatura sobre essa questão. Mas acho que a gente estava desenvolvendo o coronavírus acabou acabando com o planejamento de todo mundo desse semestre, né? É verdade. Mudou a pauta. Mas uma das coisas que a gente estava debatendo dentro da Uni era um plano nacional de educação, que a gente formulou junto com o NPG também, e um dos setores específicos sobre os quais a gente estava tratando era tanto sobre a democratização das políticas institucionais voltadas à educação, que eu acho que a gente teve um retrocesso muito grande nesse último período, né? O Fórum Nacional de Educação sendo totalmente desmantelado, o Conselho Nacional de Educação também, não sei se vocês acompanharam, mas fez uma reunião ao vivo no YouTube em que tinham representantes do Banco Mundial, mas não tinham representantes dos estudantes, né? Ou seja, um grande absurdo. A gente fala sobre a democratização disso, mas também dentro da questão da formação dos professores é óbvio, assim, o mínimo da consulta, da pactuação conjunta. Acho que não é novidade desde o golpe de 2016. O que a gente vem vendo é um desmantelamento tanto da carreira docente quanto da oportunidade da educação. Acho que... E uma coisa que eu queria comentar sobre a tua fala antes, né? Falando sobre esse uso das tecnologias, de que, enfim, a gente não pode ignorar eles também na formação, enfim. Acho que essa é a grande dicotomia que a gente vive, né? A gente precisa produzir tecnologia, produzir conhecimento para que ele seja benéfico para o povo, para que ele seja benéfico para a sociedade, para que ele atenda às nossas demandas, e não para que ele seja uma mercadoria que vai gerar lucro para alguns setores da sociedade, né? Então, acho que é também muito sobre isso que a gente fala quando a gente fala da necessidade de disputar a universidade, da necessidade de disputar o conhecimento, né? Claro, para que ele seja construído dentro desse viés. Nessa direção. Agora, a campanha está preocupada com isso, né? Sim. Porque é um horror o que está sendo feito. Você podia falar um pouquinho sobre esse processo? Claro. Então, Margarida, bom, esse caso é tão complicado porque, na minha opinião, ele reflete o que é hoje a sociedade brasileira em termos das forças políticas que estão sendo legitimadas pela elite econômica. O bolsonarismo, de um lado, superando o Conselho Nacional de Educação, mas o Conselho Nacional de Educação, por outro, que é o Conselho Nacional de Educação do governo Temer, porque a Dilma tinha feito a posse, a posse foi questionada no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, naquelas decisões absurdas, ele não reconhece o ato de posse da Dilma, que era um ato legítimo, ainda não tinha ocorrido o impeachment. É verdade, ainda tem isso mesmo, é fato. Então, e aí a Dilma, os conselheiros essenciais, que são pessoas da universidade pública, foram tirados para colocar no lugar
pessoas que defendem a educação privada. Então, a norma do Conselho já era ruim. Sim. A norma do Conselho já era ruim. E agora, o que acontece é que a do Bolsonaro é pior. Então, é um pouco a nossa vida, porque eles querem impor para a gente ou o Bolsonaro, ou querem impor os ultraliberais, como o Rodrigo Maia. Exato. E ambos significam a desigualdade, ambos são figuras que não vão enfrentar as desigualdades. Sobre a formação de professores, na realidade, a gente está com um desrespeito àquilo que a Regina colocou muito bem. Nós temos um Plano Nacional de Educação, que a UNE, a UBS, nós estamos discutindo Todo sempre. mundo. Eu lembro da Margarida, a gente negociando várias questões do plano lá nas reuniões. Eu lembro de uma reunião... Fátima, Exatamente, com a Fátima Bezerra, a melhor governadora desse país. A única governadora mulher, e não é à toa a melhor governadora desse país. Pegou um estado falido e está fazendo uma mudança enorme lá, né? É verdade. Flávio Dino com ela. Flávio Dino e Fátima Bezerra Marta e Cristiane, Cristiano Ronaldo e Messi. Mas o fato é que a gente, na formação de professores no Brasil, está muito atrasado nessa agenda. A gente vinha com um processo muito bom, que tinha sido negociado conosco. Como a Margarida sabe, muitas vezes a gente divergia do governo Lula, divergia do governo Dilma, mas eram governos que abriam espaço para o debate. E na abertura de espaço para os debates, olha que coisa interessante, isso é uma questão de ciência política, hein? Os parlamentares do PT, muitas vezes, ficavam do lado da sociedade civil, porque eles queriam fazer o governo andar. Eu lembro uma vez o presidente Lula, ele virou para mim e falou, eu até vou imitar o Lula aqui um pouquinho, como é sexta-feira de manhã, já sextou, então a gente tem que fazer um pouco de piada. O presidente Lula falou, Daniel, vou dizer uma coisa, companheiro, sociedade civil não é torcida, sociedade civil faz parte do jogo. E os parlamentares do PT deixavam a gente fazer parte do jogo, a gente fazia. E aí o resultado, a gente tinha um processo ótimo de formação de professores que está sendo desconstruído. Qual que é a minha recomendação? Minha recomendação é que o parlamento tome essa questão para si. Por que eu acho que o parlamento tem que tomar essa questão para si? Porque no parlamento, por mais que as nossas bancadas, que são bancadas progressistas, que são as bancadas que hoje estão na oposição, por mais que elas sejam minoritárias, elas têm muito maior qualidade argumentativa. O parlamento caiu demais a qualidade, mas na oposição a qualidade é boa, e a gente tem que fazer uso dessa qualidade para pautar o debate. Só sobre a questão do Todos pela Educação e do Conselho Nacional de Educação. Regina, ontem o Todos pela Educação não colocou o Banco Mundial, mas é uma vergonha o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão de Estado, utilizar a plataforma de uma associação empresarial interessada em defender a educação à distância, como o quebra-galho, como disse muito bem a Margarida, usar a plataforma de uma entidade empresarial para fazer uma reunião oficial do Conselho Nacional de Educação para definir as normas... Ontem fizeram isso? Fizeram isso ontem. Fizeram isso na semana retrasada com o Banco Mundial e fizeram isso ontem com o Banco Mundial e Todos pela Educação, tiraram o Banco Mundial porque ficou muito vergonhoso e fizeram ontem ainda com Todos pela Educação. É um absurdo, porque a gente está rompendo o conceito de público. Eu imagino se Paulo Freire, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira estivessem vivos, o que eles estariam dizendo nesse momento. Não dá para entregar para ninguém, nem para nós, nem para Todos pela Educação, o controle sobre o Conselho Nacional de Educação, que tem que ser um órgão de Estado. Claro, gente, que isso, que loucura isso, que ele está sendo feito na plataforma do Todos pela Educação. E com divulgação do Todos pela Educação. E é esse Conselho Nacional de Educação que é o conselho do Michel Temer. E que precisa ser dito, o conselho do Michel Temer não é um conselho que defende o direito à educação. Tem agido muito mal em praticamente todas as normas, e o que é pior, é tão ruim esse conselho que ele não consegue nem problematizar com a sociedade. Nada que ele faz é autorizado, é homologado pelo ministro Abraham Weintraub, que é o pior ministro da história, mas ele não homologa, não pelos motivos corretos, que não tem que homologar mesmo, o Conselho está fazendo várias normas ruins. Ele só não homologa por uma rivalidade política tosca. É a briga da direita. Exatamente, para dizer o termo correto. Então, a gente precisa ter clareza de que, nesse momento, a gente tem que voltar a defender o que é público. Por isso que é importante a defesa que a Margarida faz da universidade pública e por isso que a gente vai ter que
num determinado momento, Margarida, não dava para fazer tudo. Eu não sou daqueles que dizem, porque o governo tinha oportunidade, o Lula tinha oportunidade de fazer tudo. Quem acha isso esquece o que é o Brasil. O Brasil é um país complexo. Claro. É um país que a Casa Grande ela ainda é muito forte. E por mais que a gente enfrente a Casa Grande, não vai ser com 8 anos de mandato, não vai ser com 14 anos na presidência que a gente vai resolver 500 anos de história. Mas, na nossa próxima gestão, que eu espero que comece o mais rápido possível, também, mesma coisa. O Bolsonaro saia o mais rápido possível, a gente vai ter Bolsonaro. Fora Bolsonaro. A gente vai ter que fazer um novo Conselho Nacional de Educação. Não pode permanecer do jeito que está. E a gente vai ter que fortalecer de novo, a Regina colocou aqui muito bem no início da fala dela, a gente vai ter que restabelecer o Fórum Nacional de Educação. E a gente vai ter que ouvir, e aí aqui é uma crítica que eu faço a todas as oposições, no PCdoB, no PSOL, no PT, a pauta da educação precisa ouvir os educadores. Isso significa ouvir a Margarida, isso significa ouvir o Heleno, que é o presidente da CNTE, isso significa ouvir a Bebel, que é presidente da PUESP, em São Paulo, ouvir a Regina, ouvir o Iago, enfim, tem que ouvir os educadores para ter a melhor política educacional. Muito bem. Nós estamos com várias... Agora o negócio animou, o pessoal está entendendo aqui e tal. Uma coisa que é da pauta, vamos dizer, da emergência. Como é que as pessoas vão lidar depois da pandemia, que naturalmente vai gerar uma nova sociabilidade? Uma questão que está posta é o seguinte: e as salas superpovoadas, com 60 alunos, com 50 alunos? Acabou. Já devia ter acabado. Mas agora, por razões sanitárias, vai ter que acabar. Você não pode entrar nas salas de aula como as conhecemos, que tem um pedacinho de espaço assim que o professor passa entre a primeira carteira e o quadro. E aí ele fica ali naquele espacinho, tentando, inclusive, segurar as feras. Gente, calma, peraí, lá vai. Então, eu acho que isso é uma nova realidade que se coloca, um grande desafio. Agora, se a gente cumprisse o Plano Nacional de Educação, que definia que até 2024 nós devíamos estar gastando 10% do PIB com educação, eu acho que nós poderíamos fazer frente a isso, inclusive com novas plantas escolares, com plantas escolares mais contemporâneas, algumas salas de aula, mas a pessoa não tem que aprender só na sala de aula, gente. Na universidade, não é verdade? Você tem os anfiteatros, mas você tem muitos outros espaços, laboratórios, você tem espaços para aulas menores, para grupos de debate, pelo menos é assim. E não é assim, aqui no Brasil, ainda é pouco, mas no mundo capitalista, não estamos falando de Cuba, eu estou falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, gente. Você tem alternativas de espaços escolares e isso certamente repercute na natureza do processo da educação. Então, são muitas aflições que estão aparecendo aí. E eu queria dizer que o Daniel entrou numa questão que eu acho que é fundamental, que é a reconstituição do que é público no Brasil. Nós tivemos aí um processo de promiscuidade. Na saúde, fortemente, enfraquecimento do SUS está aí, mas na educação também. Então, nós vamos ter que reconstituir o que é educação pública, democrática, laica, que a nossa Constituição, inclusive, expressa que é o direito do povo brasileiro. E aí, nisso, temos uma pauta emergencial sobre a qual eu queria falar. Eu quero falar sobre 3 coisas para a gente encerrar, porque senão nós podemos ficar aqui até a meia-noite. Nós 3 são pessoas muito faladeiras e os assuntos estão bons. E o pessoal está entrando aí, então agora mesmo nós vamos entrar falando para cima. Tem 3 coisas que eu acho que é indispensável nós falarmos. Uma é o Fundeb. A outra é a escolha de reitores dos institutos federais e das universidades federais. E, por último, a CAPES, que tem sido vítima de um atropelamento, de um patrolamento. Está sendo patrolada a CAPES. Então, nós podemos admitir uma coisa. Vamos começar pelo Fundeb, que precisa de ser votado. Nós estamos em maio, gente. Nós estamos em maio.
e no fim do ano, acaba o Fundeb, sem que nós tenhamos conseguido dar a ele a realidade constitucional pela qual a gente vem lutando há algum tempo. Aí eu vou começar pela Regina e depois eu queria ouvir o Daniel sobre esse assunto. Não, então, Margarida, nós da Uni participamos, não existe mais agora o Fórum Nacional de Educação, mas as entidades educacionais, estudantis, de representação dos professores, enfim, de representação dos educadores, criaram o Fórum Nacional Popular de Educação, né, do qual nós fazemos parte também. E nós, junto com o Fórum, hoje trazemos a campanha pelo Fica Fundeb e o nosso projeto para o Fundeb, assim como o nosso projeto para a educação pública como um todo, é não só ter manutenção do que já tinha até hoje do Fundeb, mas conseguir fazer ampliação desse fundo hoje. Hoje ele é o que garante com que as escolas públicas no Brasil tenham o mínimo, e quem já visitou uma escola pública no Brasil sabe que é o mínimo mesmo, para elas conseguirem manter o seu funcionamento, e às vezes nem isso, e às vezes é nem o mínimo, às vezes é chovendo dentro da sala de aula, às vezes é com o professor sem ter salário, às vezes é com o professor com o salário sem ter dinheiro para pagar a passagem para ir dar aula. Então, assim, como é que a gente não pensa num fundo que consiga garantir também, porque não tem escola sem professor, não tem escola sem aluno, não tem escola sem professor. Como é que a gente não consegue pensar num fundo que consiga pensar não só a estrutura da escola, mas todo do que envolve, por exemplo, um fundo de reserva para que os professores não fiquem desamparados, caso os estados tenham crises, enfim. Acho que são diversos debates da garantia mínima do direito dos brasileiros e brasileiras que está assegurado na Constituição de ter educação, né? E ficamos com muito medo nesse momento, acho que é uma coisa que foi bem trazida aqui, mas que acho que é importante trazer com todas as letras, sobre essa entrada das transnacionais na educação dentro do Brasil e como elas querem se apropriar do nosso aparato público. Hoje a gente não precisa só falar de uma escola ou de uma universidade pública gratuita e de qualidade, mas que sejam efetivamente geridas pelo poder público. Claro. Porque não adianta elas serem públicas geridas pelo setor privado. Isso, porque exatamente. a educação precisa ser um setor estratégico, mais do que tudo um setor estratégico para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social do nosso país. E para isso, o Estado é que precisa garantir tanto o acesso como a qualidade desse desenvolvimento. Quando você coloca a administração na mão de empresas transnacionais, na mão de empresas privadas, você terceiriza também essa responsabilização por qual educação o Estado vai estar oferecendo. E isso é uma coisa que, por conceito, já não tem como dar certo. Pois é. E o pessoal está escrevendo aqui sem parar. Professor que compra material escolar com seu dinheiro. Professor que não recebe salário. O Zema já avisou que não sabe como vai pagar a folha. Aliás, ele pediu desculpas. É uma pessoa educada. Falou. Não sei quando vou pagar. Peço desculpas. Quer dizer, o dinheiro pediu desculpas. Mas não é isso que o povo não vai chegar para pagar a conta no supermercado com as desculpas do Zema, né? Como é que você paga essa conta aqui? Olha, o governador pediu desculpas. Então, de fato, nós precisamos do Fundeb. Fala aí, Daniel. Só antes de falar aqui, eu quero chamar a atenção aqui sobre essa fala do Zema, né? Porque isso tem tudo a ver com o Fundeb. Se o Zema fosse de um partido responsável, que é um partido, o Partido Novo, ele é mais fiel ao Bolsonaro do que o próprio PSL. Né? Segundo todas as análises de votação, o Partido Novo é o partido mais bolsonarista da República. E se o Partido Essa é a novidade, deve ser. Exatamente. Se o Partido Novo fosse responsável, eu tive uma reunião, Margarida, com vários economistas, e o Pedro Zalou Bastos, que é um grande economista da Unicamp, ele traz uma questão que é fundamental: precisa emitir moeda, não vai gerar risco inflacionário. E aí ele traz um artigo do Delfim Neto que diz: tem que gerar moeda. O Delfim Neto está dizendo isso. Isso. Então está sob o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles. Mais grave ainda é o Henrique Meirelles. Grave não, nesse sentido é positivo, né? Henrique Meirelles dizer que precisa emitir moeda.
tem que emitir moeda para que o Zema e todos os governadores possam honrar os compromissos. A pior coisa que tem é você colocar quase 3 milhões de profissionais, que são os professores da educação básica, sob risco de não movimentar a economia. Claro. O que a gente não pode deixar agora é a economia estagnar mais do que ela já vai ficar estagnada. E aí vamos entrar no Fundeb. Nessa reunião com os economistas, a previsão otimista, Margarida, é que a economia brasileira decaia 5%. Isso, otimista. Otimista. O Paulo Guedes estava dizendo que o Brasil estava decolando. O Brasil, na verdade, estava tendo uma aterrissagem forçada. A nossa economia ia crescer esse ano, crescer muito entre aspas, 0,6%. Como isso está abaixo da inflação, fazendo todos os cálculos, significaria que a gente iria já entrar em recessão no Brasil, em 2020. Então, a gente somou uma bola de neve que vinha caindo já da nossa economia com a avalanche da pandemia, que é uma avalanche internacional. Então, a nossa economia ela vai ficar completamente combalida. A minha impressão é que a gente está naquele momento em que, por incrível que pareça, nessa situação terrível que a gente está vivendo, mas parece aquele momento em que a maré está baixa, antecedendo o tsunami, e vai vir um tsunami. Esse tsunami econômico precisa ter salvaguardas. A salvaguarda da educação, a educação, segundo o melhor estudo econométrico do IPEA, a cada R$1 investido em educação, o retorno é 1,80, porque você tem, então ganha-se 80 centavos, porque você tem professores, você tem funcionários, os alunos vão para as salas de aula, isso faz com que seja necessário comprar material escolar, enfim, educação é um dínamo em termos econômicos. Claro. Isso eu estou falando de educação básica, imagina se a gente inclui aí as universidades, aí é um dínamo estrutural. Qual que é a questão? A questão toda o grande debate do Paulo Guedes é não votar o Fundeb, ele só quer prorrogar o Fundeb. Isso. No início da pandemia, vários setores da área de saúde me procuraram para dizer, Daniel, ajuda a gente a não aprovar o Fundeb com celeridade, porque está faltando recurso para a saúde. Eu falei, olha, vamos ver o que o Congresso vai fazer. E o Congresso tem agido apesar do Bolsonaro. O Congresso não está indo tão bem quanto a gente gostaria, porque tem o Rodrigo Maia na presidência, que é o representante do mercado financeiro, mas pela primeira vez, desde 2016, a oposição está conseguindo fazer penetrar algumas causas. Então, a gente está conseguindo equilibrar um pouco o ultraliberalismo do Rodrigo Maia. Qual que é a situação agora? A situação agora é que a gente precisa aprovar o Fundeb, precisa aprovar com urgência. Por que precisa aprovar com o Fundeb? Porque o ICMS de estados e municípios vai para o chão. A perda estimada para esse mês, para as 200 grandes cidades brasileiras, é de cerca de 20% de perda do ICMS a 30% de perda do ICMS. Então, qual é o recurso que precisa ser colocado no jogo? É o recurso do governo federal, que é o único ente, é a única esfera de governo que pode emitir moeda e pode renegociar dívida. Exatamente, é isso. Pode renegociar dívida. Só que a gente precisa, Margarida, esse é o ponto que eu quero contar contigo. Já conversei ontem com o Pedro Kizai, tenho conversado com todos os parlamentares da oposição. Semana passada conversei com a Dorinha, com o Gilvan, com a Rosa Neide, que é do Partido dos Trabalhadores também. Com o deputado Bacelar, fiz uma live com ele ontem. Não dá para seguir a proposta do Rodrigo Maia, que a Dorinha incorporou, em 18 de fevereiro de 2020, que é colocar o salário educação dentro da complementação da União. Por que não dá? Isso já era um erro, porque significa que, se a participação do governo federal, em tese, vai dobrar, que vai sair de 10% para 20%, então a cada R$1 colocado por estados e municípios, o governo federal coloca 20 centavos. O estado de Minas, por exemplo, nessa operação, passaria a receber recursos do Fundeb, não é pouca coisa. Minas já receberia quase 1 bilhão. Então, daria para o Zema até pagar. Tudo bem que o Fundeb não vai ser aprovado agora, mas no ano que vem o Zema, que eu espero que já também... pode pagar. Mas ele já poderia pagar com tranquilidade. O problema é que colocar o salário educação vai fazer com que dinheiro que já é da educação seja colocado em outra operação contábil. Sim, o que descobre, Margarida? Vai descobrir alimentação escolar, transporte escolar, livro didático e vai descobrir para muitos estados e municípios a distribuição de uniformes, de outros insumos que são importantes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, nesse momento, a gente não pode perder o que a gente chama, o saudoso professor
Melchior, da Universidade de São Paulo, conseguiu colocar isso na Constituição, o que a gente chama de gratuidade ativa. O que é gratuidade ativa? A matrícula não pode ser cobrada, mas para que a gratuidade seja verdadeira na educação, é preciso fazer com que os estudantes de periferia tenham acesso a insumos que eles não têm dinheiro para pagar. Livro didático, material escolar, alimentação escolar e transporte escolar. O que está em risco, se colocar o salário educação dentro da complementação da União, é a gratuidade ativa. Isso a gente não pode aceitar nesse momento. A linha está muito encastelada, porque ela está sendo muito fiel ao Rodrigo Maia, eu entendo porque é do mesmo partido, mas nesse momento a gente tem que defender a educação com todas as forças. Então, precisa ter o Fundeb sem a complementação da União sendo incorporada pelo salário educação. A gente não pode perder um centavo da educação, e a gente tem que ampliar o recurso da educação. Agora, não é só essa questão. Nesse momento, Margarida, a gente tem que fazer um grande movimento nacional em defesa do recurso para a educação básica, mas também para a educação superior. Eu estou preocupado porque começa a surgir no parlamento, eu já identifiquei esse movimento, e começa a surgir pelo Centrão, logo vai chegar como pressão para as oposições, que o recurso das universidades seja congelado mais do que já está pela Emenda Constitucional 95. Eu quero deixar aqui uma posição que é bem clara para quem estuda a questão da economia. O Brasil só vai sair da pandemia se investir em educação, ciência e tecnologia. Claro. O Fundo Monetário Internacional soltou há 10 anos atrás, mais ou menos, um estudo que a cada 0,2% do PIB investido em ciência e tecnologia, e na época do governo Lula a gente chegou a investir 3% do PIB em um determinado momento. Você tem um crescimento de 5% do PIB em 10 anos. Só que a vida é dinâmica. Há 3 anos atrás eles refizeram um estudo. É 5% do PIB em 5 anos. Por quê? Porque a economia é cada vez mais tecnológica. Exatamente. Ela depende de ganho. É o capitalismo do conhecimento, não é verdade? É o capitalismo do conhecimento. E por isso que a China está crescendo. A China vai sair mais forte dessa loucura. Exatamente. Por que ela vai sair mais forte? Porque ela criou o vírus chinês? Não, isso é história de terraplanista. Ela vai sair mais forte porque ela investe. E a gente tem que investir. E se precisar contrair dívida para investir, tem que contrair dívida para investir. Se precisar emitir moeda, tem que emitir moeda. Então, eu acho que esse é o caminho. Educação, ciência e tecnologia como motor do nosso desenvolvimento e da superação da pandemia. Eu estou inteiramente de acordo com você. Quero dizer que nós não podemos retroceder sob pretexto da urgência de aprovar, que é real, mas nós não podemos ser chantageados nesse momento. Porque nós, então, queremos aprovar, constitucionalizar, queremos, mas não podemos fazê-lo de qualquer forma. Eu acho que, nesse momento, essa questão que você levantou, do racha da direita, o racha da direita é real. Tá? Nos últimos dias, nós, ainda que remotamente, estamos acompanhando uma grande reorganização. Até porque o Bolsonaro, que é quem tem o maior protagonismo político no cenário institucional, por tudo, porque ele é o presidente da República e porque ele é realmente competente nessas coisas. Ele escolheu a direita clássica como seu adversário. Ele largou nós para lá. Ele está brigando com o Rodrigo Maia, ele está brigando com o Dória, por isso ele puxou o Zema para o seu lado e está buscando rachar dentro da Câmara o Centrão, trazer o PSD, trazer o PTB, inclusive ressuscitando assombrações da política brasileira, como Roberto Jefferson. Ele ressuscitou, fez um pronunciamento, uma coisa absolutamente inacreditável. Mas eu acho que nessa cunha, e aí acompanhando o que você falou, vejam o que está fazendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, e aí os republicanos e democratas, deliberaram com o endosso do Trump gastar. Eles ainda têm a facilidade maior do que a nossa, porque eles emitem a moeda mundial. Sim. Nós emitimos reais, mas eles imprimem dólares. Então, eles podem gastar quanto eles quiserem, mas esse exemplo está no coração do capitalismo, gente. Então, nós não podemos ser tão idiotas que nós, nesse momento, tenhamos dúvidas
sobre o que fazer. Não há alternativa. E, nesse aspecto, essa parte, digamos, mais invernizada da direita está convencida que tem que fazer esses gastos. Você tem lido, aí você mencionou economistas, está o André Lara Rezende, está aí o Pércio Arida, que nós não podemos absolutamente confundir conosco. Mas, nesse momento, eles se tornaram keynesianos de ocasião. É incrível como o governo Bolsonaro conseguiu a façanha de fazer com que pessoas desse escalão pareçam dizer coisas razoáveis, né? A gente olha para medidas que o Trump faz, a gente olha para Mandettas, a gente olha para Meirelles e a gente diz assim, nossa, mas tem como ser pior. Eu estou dizendo a vocês, ele conseguiu reabilitar o Rodrigo Maia. Se você assistir uma sessão da Câmara, que é uma das coisas mais chatas que existe sobre a Terra, mas, em todo caso, é necessário que alguns de nós, eu, por exemplo, sou obrigado a participar. O Rodrigo Maia é tratado como se fosse um estadista. E ele tornou-se um estadista por contraste com o Bolsonaro. E com 01, 02 e 03. Porque estadista tem... É a família Adams, é uma coisa... Então, isso aí eu acho que nós temos que ter clareza para agir nesse momento. Tenho conversado muito com a Rosa Neide, com a Dorinha, tá? Para encontrar um espaço. Isso que você acabou de dizer, mesmo a direita reconhece. Só que eles são capitalistas do conhecimento, né? Eles pensam numa economia do conhecimento que não seja o conhecimento socializado. Quando, na verdade, isso é uma expropriação, porque o conhecimento é, por natureza, coletivo. Né? Ele nasce coletivamente. Eu sou da linguagem, é impossível, não existe linguagem estatal, linguagem privada. A linguagem é coletiva, a linguagem é de todos. E o conhecimento também. Então, privatizar o conhecimento é uma das coisas mais cruéis que se faz nesse momento. E eu acho que nós temos que entrar em cunha sobre eles. Você, por exemplo, Daniel, tem um ótimo trânsito com a Dorinha, com essas pessoas todas, com a Tabata. Temos que conversar com essas pessoas para trazê-las nesse momento para o nosso lado. E a Dorinha ela evoluiu. Tem esse problema no relatório dela, mas o relatório dela é um relatório que a gente quer votar, exceto por essa questão. Essa questão é muito grave e, naturalmente, precisa de ser enfrentada. E como nós estamos terminando? Eu quero terminar com a ciência e com a tecnologia e com a universidade. A 914, que é aquela medida provisória que interfere na economia acadêmica, nós estamos operando politicamente para que ela caduque, para que ela nem chegue a voto, porque não há consenso suficientes para votá-los. E, sob a capa dessa indefinição institucional, estão acontecendo coisas pavorosas. Nos institutos federais, o Weintraub está nomeando pessoas que recusam assumir a reitoria. Então, é um estado de desorganização inadmissível. E é outra coisa que aí a NPG tem feito uma luta muito forte e importante, que é a Portaria 34. A Portaria 34 que desorganizou as vagas e as matrículas da pós-graduação de uma forma irracional, porque programa 7 perderam bolsas. Disseram, nossos programas 3. Mas os programas 3 nós precisamos que eles existam, para que eles possam amadurecer. A pós-graduação no Brasil, que é uma pós-graduação consistente, robusta, mas ela tem uma parte jovem que precisa de ser consolidada. Então, eu queria começar com você, Regina, porque nós precisamos da UNE, que é a nossa voz, para fazer a defesa da Universidade Pública Brasileira. Não, acho que é uma coisa que deixa a gente assim estonteado toda vez que sai um MP desse governo sobre educação. Porque a gente fica tentando racionalizar e procurar um fundamento para coisas que simplesmente o único objetivo, cada vez fica mais nítido, é desmantelar a educação pública superior no Brasil. É inclusive, um projeto de ampliação do acesso à educação mais do que tudo.
é dizer, porque esses cursos, por exemplo, eu citou, essa questão dos cursos mais novos de pós-graduação, notas 3, notas 4, eles são os cursos, muitas vezes, daquelas universidades que são universidades de unidades novas, nos interiores, novos. Do interior. Oi? São as do interior. Isso, do interior, dessas universidades que fizeram parte desse pacote de expansão universitária, também junto com os institutos federais, que aconteceram nos últimos governos, nos últimos anos, e que ampliaram não só o acesso à graduação, mas que agora também começam a ampliar a pós-graduação. E que a gente sabe que a produção do conhecimento, hoje no Brasil, a pesquisa ela acontece na universidade pública, claro, majoritariamente, com recursos públicos sob seu fundo. Então, no momento em que você começa a cortar, e aí impõe um critério meritocrático, avaliando com uma mesma régua, cursos e projetos que não têm essa mesma régua, não têm esse mesmo histórico, como é que você vai querer comparar, sei lá, universidades históricas de direito, que são as primeiras fundadas no Brasil, de medicina, com o curso sobre agronomia na Federal do Interior do alguma coisa, mas que é super importante para o desenvolvimento regional daquela região. Exatamente. Precisa de profissionais especializados que comecem a se deslocar. Acho que a gente tem, muitas vezes, também uma resistência aos, enfim, né, por conta do local de moradia, alguns professores estarem se deslocando para as universidades do interior, enfim, professores que já têm um pouco mais de experiência, mas que é super importante também para que os professores que estão entrando na carreira docente universitária consigam desenvolver seus projetos, consigam desenvolver seus programas, e muitas vezes criar coisas mais avançadas e com uma concepção de educação menos conservadora do que vários institutos muito tradicionais. Então, são laboratórios de experiência muito necessários para que a educação no Brasil e a ciência no Brasil avance. E a outra coisa que eu queria comentar também, sobre a questão da nomeação dos reitores dos institutos e das universidades, né? Acho que dentro do nosso projeto educacional, isso vale tanto para as políticas públicas de educação, mas também para a própria, o que diz respeito à autonomia da universidade, né? A gente precisa de participação direta, a gente precisa do envolvimento daqueles que fazem parte daquela atmosfera, para aqueles que fazem parte daquela microesfera pública, né? Daqueles que fazem parte daquela comunidade, que possam ter uma voz sobre quais rumos aquela comunidade deve tomar. É um princípio básico da democracia. E é um princípio que faz com que as universidades precisam ser independentes. Acho que a gente aprendeu muito a partir da reforma de Córdoba, temos aí lei de cátedra dentro das universidades, para dizer que nós precisamos ter uma autonomia para conseguir gerar o conhecimento da melhor maneira possível. Sem a autonomia das universidades, a gente não consegue ter autonomia e independência para o que precisa a ciência ser gerada, né? A gente tem um método científico que ele pressupõe que a ciência não pode estar controlada pelo governo, mas ela precisa estar sempre financiada, suportada, apoiada, para que ela possa se desenvolver a partir da sua metodologia, né? Então, acho que isso, para além de um desrespeito com a comunidade acadêmica, é um desrespeito com o próprio desenvolvimento da ciência e um desrespeito com a oportunidade que a humanidade tem hoje, né? Se a gente está vendo hoje na crise, fruto da emenda constitucional 95, muitas vezes, a universidade não tendo dinheiro para pagar contas de luz, para comprar insumos para o seu laboratório, o que será de nós se tivermos ainda mais cortes de bolsa, se tivermos ainda mais cortes de recursos, de verbas, para que a gente possa se desenvolver? Acho que a gente tem que aprender que a educação é um investimento que ela tem um retorno de médio prazo também, médio e longo prazo, não só o retorno de curto prazo, que é da formação cidadã, mas um recurso de médio e longo prazo para o desenvolvimento do país. Hoje, quantos laboratórios estão com dificuldades, ou quantas universidades estão com dificuldades, mas voltaram todo o seu arsenal para a produção de insumos para combate da pandemia. Claro, exatamente. Forma que eu acho super importante da gente estar divulgando aqui, pela UNE, pela NPG, que chama Ciência Salva Vidas.
né, que é Ciência contra o Coronavírus. A gente está fazendo um mapeamento de todas as iniciativas que as universidades estão tendo. E aí eu poderia colocar os mais de 90 mil litros de álcool gel já produzidos, os mais de 3 mil leitos em universidades hospitalares, o número também absurdo de máscaras e de pesquisas também sobre a propagação da pandemia, pesquisas, enfim, pesquisadores que mudaram todo o seu projeto de pesquisa para atender o que socialmente hoje estamos necessitando, né? Então, acho que colocamos aí a universidade pública cumprindo seu papel. Temos uma visita. Temos uma visita, temos um gato que adora um computador, então não pode ter um computador que ele vem aqui participar da live. Mas então, Regina, eu acho que é isso, né? Nós temos mesmo que lutar, e acho que a Uni está fazendo uma boa luta, entre outras coisas, para divulgar o quanto é relevante a comunidade universitária, a vida universitária, que não é balbúrdia, pelo contrário, é uma vida absolutamente preciosa para que a gente consiga construir uma sociedade democrática no Brasil. Vamos passar para o Daniel, para ele falar sobre esses 2 pontos, que eu acho que são 2 pontos fundamentais também para a gente encerrar aqui a notícia. Bom, para vocês terem uma ideia da importância dessa medida provisória, o Roberto Jefferson, ele é oficialmente o grande golpista brasileiro, né? Ele começa o escândalo do mensalão, depois ele começa a pressionar a presidenta Dilma, agora ele está ao lado do Bolsonaro contra essa outra facção da direita, né, que é a do Rodrigo Maia. E ele colocou ontem, numa entrevista para a Jovem Pan, que a gente tem que acompanhar o que esses caras falam, porque eles são os nossos adversários, você tem que saber o que o adversário está pensando. Apesar de Exatamente. Ele coloca numa entrevista da Jovem Pan que essa medida provisória, que ataca as universidades, é a mais importante para ser aprovada. Ah, é? Ele coloca essa questão, e que o Rodrigo Maia está sendo aliado da esquerda para não deixar essa medida provisória tramitar. Eu acho que o Roberto Jefferson ele não conhece o Rodrigo Maia. A questão concreta é que essa medida provisória ela destrói a universidade. Nem o Rodrigo Maia tem coragem de fazer isso. Não, claro que não. Então a gente está fazendo o nosso trabalho, a INPG tem feito um trabalho de liderança, a Frente Nacional em Defesa das Universidades Públicas, né, que foi criada, articulada e é liderada pela Margarida, também tem feito esse trabalho, e a gente tem que apoiar essa iniciativa e tem que colocar nosso exército nas redes sociais, já que não dá para ir para as ruas, né, nem fazer pressão em loco lá no parlamento. Em relação à forma como o Weintraub tem feito as nomeações, é importante dizer que o Weintraub ele quer ser autoritário, mas, por incrível que pareça, as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, especialmente no Rio Grande do Norte, não aceitam o grau de autoritarismo do Weintraub e não toparam fazer a posse, porque consideram que é preciso ter algum processo formal. Então significa que o governo está totalmente fracionado. Agora, a Folha de São Paulo está dando aqui, acabou de estourar no meu WhatsApp, a Folha de São Paulo está cravando a demissão do Moro. Então, está cravando mesmo? Está cravando mesmo. Eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste, eu não sei agora. Eu acho que quanto mais eles se dividirem, melhor. É verdade. Mas a gente não sabe exatamente como que as coisas vão acontecer para o campo da direita. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que aumentar a nossa voz em defesa da universidade, em defesa da educação, em defesa da ciência e da tecnologia. Margarida, você colocou uma questão precisa. Você só vai amadurecer um programa de pós-graduação com recurso. As coisas não acontecem por geração espontânea. E você tem que dar mais recurso para quem precisa mais. Você tem que criar programas para fazer com que criar políticas para fazer com que programas 3 consigam ter no horizonte a possibilidade de numa determinada quantidade de tempo se tornar um programa 7. Você tem que fazer com que as universidades dos interiores do Brasil sejam tão atrativas quanto as universidades dos centros econômicos. Quer dizer,
Se a gente quiser, de fato, desenvolver esse país, o caminho é esse. Esse governo não vai querer isso, o governo Temer não queria isso. Eu achava que o Temer tinha passado o Café Filho com o título de pior presidente da República. O Bolsonaro passou o Temer, passou o Café Filho, e jamais existirá um pior presidente do que o Bolsonaro. A não ser que o 02, 03, por uma infelicidade do destino, se tornem presidentes. Então, o que eu queria dizer é que, nesse momento, a gente precisa estar unido, precisa trabalhar como bloco, precisa construir alianças, mas precisa ter a clareza de que essas alianças têm que respeitar não a oportunidade política do momento, não o curto prazo, mas tem que ser alianças construídas a partir de programas, e programa que a gente acredita que é o programa correto, é o programa democrático e popular. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que ter em vista. Eu estou plenamente de acordo, acho que nós não podemos perder o norte. Tá certo? Exatamente. A estrada pode ser cheia de curvas, nós podemos dar uma derrapadinha, mas nós temos que saber para onde que nós vamos. E o caminho que nós temos que trilhar é aquele da defesa da educação pública, democrática, popular, com a qualidade que será construída pela essa prática coletiva dos educadores, dos estudantes, da sociedade. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito e quero dizer a vocês, agora vamos descobrir aí o que aconteceu com o Moro, que eu também estou curioso. Se ele saiu mesmo. Muitíssimo obrigada, viu, gente? Foi um prazer falar com vocês, uma felicidade reencontrá-los à distância, um grande abraço remoto, mas com muito carinho, para você, Regina, para você, Daniel, e vamos juntos à luta pela educação brasileira. É isso aí, um beijão. Com certeza. Obrigado Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Margarida. Abraço. Tchau.